Então, eu me propus a falar sobre a obsessão. É um tema que é muito debatido, muito conversado, sempre tem literatura nova sobre isso, os espíritos estão sempre trazendo essa discussão. E claro, se eles estão trazendo a discussão é porque nós queremos discutir e saber mais do que é a obsessão e que fazer quem sente que está sendo obsidiado. Tá? Então, vamos começar pelo Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1857, é o primeiro livro da obra básica do Allan Kardec, em que nós temos uma pergunta no item 459. Influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? Responde o espírito, muito mais do que imaginais. Desculpe. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, que é mais comum do que a gente pensa, que eles nos dirigem. Será que é realmente assim? Eles simplesmente saem dizendo o que nós temos que fazer e a gente sai fazendo o que eles dizem? E quando fala também em espíritos, vejam bem, são espíritos bons e espíritos nem tão bons. Aqui não se refere simplesmente a espíritos que não sejam bons. Então, estão nos influenciando bons espíritos que querem o nosso bem e que querem que a gente siga uma conduta moral adequada, ou espíritos nem tão bons assim. E daí, daqui a pouco, a gente vai ver o que vai fazer a diferença. Quando é que nós vamos escutar mais um ou quando é que nós vamos escutar mais o outro. Então, aqui nós vemos um desenho que eu achei muito interessante, que é mais ou menos assim. É claro que a gente não tem um diabinho e um anjinho, um de cada lado, né, do ombro. E casualmente eles colocam o anjinho do lado direito, né, do ombro, e o esquerdo o diabinho, tá? Mas nós temos sim amigos espirituais que são mais ignorantes, que eles não têm ainda o aprendizado que os espíritos bons têm. Aliás, aqui nesse nosso planeta, nós todos somos imperfeitos, então nós todos temos um grau de ignorância, maior ou menor, e assim os espíritos desencarnados também. Então, algumas vezes, alguns espíritos um pouquinho mais ignorantes moralmente, eles até acreditam que estão nos fazendo bem e nos sugestionam, achando que estão fazendo bem. Claro que existem espíritos que eles pensam mesmo em nos machucar, por alguma outra razão, que daqui a pouco nós vamos ver mais adiante, tá? Então a gente não pode tomar um espírito obsessor como algo malévolo, como se fosse um inimigo, né? Então eu vou ter ou medo ou raiva, e daí nós vamos ver que a gente não pode ter esses sentimentos, ou não deveríamos ter, porque na verdade eles são tão imperfeitos como nós. E se eles estão junto conosco, é porque de alguma forma eles gostam de estar conosco e muitas vezes nós gostamos de estar com eles. Então, mais adiante, em 1861, Allan Kardec escreve o Livro dos Médiuns. E daí ele fala um pouquinho mais sobre a obsessão. Então diz assim: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce, aqui ainda no Livro dos Espíritos, 1857, que eu quero mostrar a diferença mais adiante. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Como eu falei para vocês,
eu prefiro não pensar essa palavra mal, um espírito imperfeito, como nós, ou não tão bom assim. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, então pode ser bem sutil a influência, e como eu já falei em outras palestras para vocês, todos somos médiuns, em maior ou menor grau. Então nós todos somos influenciáveis, não precisa ser médium ostensivo para sofrer influenciação. Claro que no médium ostensivo, a influenciação, se não for cuidada, tratada, pode ser bastante perigosa. Perigosa, eu digo, em termos de saúde do obsidiado. Então, segue até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então é esse caso que eu digo para vocês, que seria um médium ostensivo, e que ele está mais aberto então a uma influenciação espiritual, que não toma os cuidados necessários e não trata também, em caso de obsessão, num extremo maior, acaba nesse nível de perturbação completa do organismo. Em 1861, Allan Kardec, já no livro dos médiuns, ele escreve assim, ele já não usa o termo mau espírito, ele já diz assim: isto é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então ele já fala alguns espíritos, ele não fala em maus espíritos. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores. Então vejam que ele não usa a palavra mal, e é isso que eu quero bater aqui com vocês, bater na tecla. Não são espíritos maus, são espíritos inferiores, ignorantes. E como nós somos ignorantes, senão não estaríamos aqui na Terra aprendendo. Os bons espíritos, eles jamais vão se servir da influenciação negativa, né? Eles não vão criar nenhum constrangimento, como dizem ali. Aconselham, combatem a influência dos maus. Vejam bem, então os espíritos bons, eles estão sempre com a gente, nossos guias estão com a gente, estão nos protegendo. Porém, se nós damos mais ouvidos para aquela influenciação dos espíritos mais ignorantes, o que acontece? O espírito bom, ele se retira. Ele não quer dizer que ele vai deixar a pessoa abandonada, o obsidiado abandonado, de jeito nenhum. Mas se ele não consegue aconselhar aquele obsidiado não quer escutar, ele se compraz em escutar os espíritos mais inferiores, acaba que esse espírito bom gradualmente se retira e espera até que aquele obsidiado peça ajuda. É bem assim. Mas ele está sempre por ali. Ele não se retira totalmente, ele para de tentar aconselhar para o bem. Daí vem a pergunta: a obsessão é sempre praticada por espíritos que já desencarnaram? Eu gostaria que vocês levantassem a mão. Quem é que acha que é só espírito desencarnado que faz a obsessão? Todo mundo concorda comigo que existem obsessores encarnados? Então, ótimo. Então, nós estamos um passo à frente. Às vezes até mais, eu acho, né? É difícil esse nosso planeta. Então, vejam, nada mais quando a gente fala de espírito desencarnado, espíritos iguais a nós.
Então, se existe a obsessão entre nós, encarnados, como é que não vai ter entre espíritos desencarnados e encarnados? Vai ter também. A única diferença é que a gente não percebe com os sentidos que a gente tem aqui, né? Com os 5 sentidos. A gente vai perceber com o 6º sentido, que é a mediunidade. E lembrem, a mediunidade existe em diversos graus. Bom, então, eu vou citar um exemplo para vocês. Nós temos, vou começar por aquele lado lá, naquela figurinha. Nós temos obsessores, então, que são de encarnados para encarnados. Um bom exemplo é, por exemplo, esses obsessores que eles, encarnados, né, que fazem o famoso assédio moral. O que é assédio moral? É muito comum no trabalho. Eu conheço várias pessoas que já passaram por isso no assédio moral, com assédio moral, ou viram outras pessoas passarem por assédio moral. É quando alguém que está numa posição hierárquica superior humilha a pessoa perante os colegas. Ele tortura praticamente aquela pessoa, e muitas vezes até a pessoa pedir a demissão. E muitas vezes essa pessoa, esse obsessor, numa hierarquia superior, eles conseguem manipular até os colegas e entrar naquela brincadeira de humilhação. E acaba que a pessoa não tolera mais. Muitas vezes sai de um trabalho para um tratamento psicológico, psiquiátrico, porque a situação vira de uma forma insuportável, né? Então é bastante comum, a gente tem ouvido muito a falar sobre isso. Outro tipo de assédio que é bastante comum nas mulheres, que é o assédio sexual. E muitas vezes as mulheres no trabalho sofrem os dois, o moral e sexual. Eu conheci o caso de uma moça que ela era muito bonita, porém ela era muito eficiente também no seu trabalho. E ela, quando chegava a um certo nível dentro do ela passou por vários trabalhos, uns 3, 4, e aconteceu a mesma coisa. Quando ela chegava a um certo nível na hierarquia, a ideia que aquelas pessoas tinham daquela moça é que ela tinha alcançado aquele nível hierárquico porque ela era muito bonita e porque provavelmente ela teria relacionamentos com os homens, por isso que ela chegaria lá. E essa é uma mentalidade terrível, a mulher não pode nem ser bonita, né? E o que aconteceu? Ela perdeu, foram 3 empregos, quando ela já estava num estágio, porque quando chegou um ponto X, as pessoas, algum chefe dela, com este pensamento, achava que poderia abordar ela desta forma, né, com uma conotação sexual. Então acabou que ela pedia demissão. Ia para um outro emprego, a mesma coisa, quando ela chegava a um determinado nível. E foi uma pessoa assim que se frustrou muito com isso, né? Então isso acontece em vários locais, né? Acontecem nas escolas também com relação a alunos, né? Que existe o assédio moral muitas vezes, tanto dos colegas quanto dos professores, pode acontecer, né? Também o assédio sexual. Então tudo isso é obsessão, obsessão de encarnado para encarnado. Mas vejam como é complexa essa obsessão, né? Porque vocês acham que vai se restringir só de encarnado para encarnado? Se essas pessoas se comportam desse jeito, esses obsessores encarnados, será que eles também não são obsidiados? São, certamente que são,
porque a conduta moral está inadequada. Então, o que acontece? Os espíritos desencarnados que têm aquela sintonia com aquele comportamento se aproximam. Então, a tendência de um obsessor desses, se ele não for tratado, é cada vez aumentar mais o problema. Porque além dele ter um desvio moral, ele está alimentando aquele desvio moral com as ideias desses obsessores desencarnados. Temos também a auto-obsessão. Então, seria de encarnado para encarnado também. A auto-obsessão, nesse caso aqui eu estou citando um encarnado, porque a auto-obsessão também ocorre nos desencarnados. Então, é assim, quando a pessoa, ela tem baixa autoestima, né? Então, ela está sempre se achando ruim, né? Sempre tudo que faz não dá certo, porque eu sou ruim, né? Então, é uma auto-obsessão. Também nós temos a caso assim da vitimização, que o mundo conspira contra mim, tudo que fazem é contra mim, né? Então a vitimização também é uma auto-obsessão. E da mesma forma, o que vai acontecer? Vai sintonizar com espíritos da mesma sintonia, que pensam do mesmo modo, vão reforçar aquilo que a pessoa está pensando. Então, na verdade, é uma auto-obsessão acrescida de uma obsessão por um desencarnado. Então, aqui eu fiz um esquema para vocês verem como é complexa a questão da obsessão. Fora a complexidade que a gente fala, a questão espiritual, nós temos que ver que nós temos uma parte material que é também o tratamento a nível psicológico, porque isso não é só uma questão espiritual muitas vezes. Chega um determinado ponto, e esse ponto não precisa extrapolar muito, que precisa um acompanhamento psicológico, porque o acompanhamento psicológico, ele é preventivo também. Não precisa se deixar uma situação para que se recorra a um psicólogo ou um psiquiatra, tá? Então, nós temos, como eu falei para vocês, a obsessão de encarnado para encarnado, e nós podemos ter de encarnado para encarnado de forma recíproca, tá? Então, eu vou explicar, dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um marido, vou botar um marido, pode ser uma mulher ciumenta, mas nesse caso, vou botar um marido muito ciumento. Não, um namorado, melhor ainda, um namorado muito ciumento. O que acontece no primeiro momento do namoro? Quando o namorado começa com o ciúme com a moça que já tem uma espécie de obsessão, que é a auto-obsessão, já com uma baixa autoestima e tal, vem o namorado, que normalmente eles já detectam o perfil da fragilidade, esses homens ou mulheres ciumentas, eles percebem já o perfil. Esse namorado, ele começa então com as cenas de ciúme, e essa moça, ela se sente inicialmente muito valorizada. Ele se preocupa comigo, ele gosta de mim, ele não quer que nenhum homem se aproxime de mim, e aquilo vai se ampliando, dali a pouco não é mais homem, não pode ter amigas, não pode sair no cinema, não pode estudar, e assim vai. Então aqui existe uma obsessão recíproca também, muitas vezes. Claro que quando chega num ponto elevado, o mais natural é o quê? Que esta mulher
chega um ponto que não suporta mais, que daí ela percebe que aquilo realmente é uma doença. E esta pessoa, este homem, na verdade, além dele ser obsessor, ele está o quê? Obsidiado. Então é bastante complexo essa questão da obsessão. Não dá para limitar como um fator só. Existe, digamos, obsessões por todos os lados, porque somos todos espíritos. Então temos obsessão de desencarnado para desencarnado. Isso ocorre, mas como? Sim, eles pegam justamente aqueles espíritos que estão em faixas vibratórias de desespero, de culpa, e existem inclusive associações com, tipo, como se fossem juízes, que eles definem quem é que vai obsidiar e o que eles vão fazer para obsidiar aquele ser, para torturar ele mais ainda, ele se sentir mais culpado, né? Então existe esse tipo de obsessão. Daí então temos a obsessão de desencarnado para encarnado, que é o que mais se fala, tá? E de encarnado para desencarnado. Então, de encarnado para desencarnado, imagine, como é que vocês acham que pode funcionar? Uma mãe para um filho, desesperada, faleceu, por que tu morreu antes de mim, né? Aquelas coisas assim. Ou então, às vezes a esposa também, a mesma coisa, tu não podia ter feito isso comigo, e culpa a pessoa, né? Porque faleceu. E fica chorando pelos cantos. Não, claro que a gente chora a falta de alguém, com certeza. Mas aquele choro desesperado, volta, sabe? Aquelas coisas, às vezes querem uma comunicação e a pessoa está se restabelecendo lá no outro plano. Então isso é um tipo de obsessão de encarnado para desencarnado. E entre esses dois aqui também existe a reciprocidade. Podem os dois estarem obsidiando um ao outro. Um gosta da obsessão do outro, e é essa que é a das mais difíceis de se resolver. É bastante difícil, mas tudo se resolve. Se a gente quer, a gente resolve. E a autoobsessão. A autoobsessão que eu já falei para vocês, citei exemplo do encarnado, mas a autoobsessão também pode acontecer no desencarnado, que é justamente esse caso que eu falei para vocês, que é o caso da culpa, que a pessoa tem muito remorso, muita culpa e fica remoendo, ou então até mesmo, por exemplo, pessoas com muito apego material, eles simplesmente chegam lá do outro lado, eles não conseguem enxergar nada, eles vão enxergar moedas de ouro, coisa desse tipo, e ficam contando dinheiro, e isso é um tipo de autoobsessão também, tá? Vamos seguindo então. Nós temos aqui um caso que eu vou contar para vocês verem a complexidade. Então esse é um caso do livro do André Luiz, Ação e Reação, tá? Em que nós temos o personagem Luiz, que ele é avarento. Ele se esconde numa peça da casa para ficar contando dinheiro, e conta e reconta aquele dinheiro, vive juntando dinheiro, enquanto é bastante rico, enquanto a esposa e os dois filhinhos quase não têm comida, não tem roupa, vivem mal, tá? De tão avarento que ele é. Luiz, ele é filho de Antônio Olímpio, que já faleceu, e Alzira, tá? Acontece que o Luiz, ele é obsidiado por Clarindo e Leonel. Clarindo e Leonel eram irmãos do Antônio Olímpio. O pai desses três era muito rico, fazendeiro, e o Antônio Olímpio, quando o pai faleceu, ele viu que os irmãos não queriam fazer
tocar a fazenda da maneira que ele queria tocar os negócios. E ele achou que ele seria um empecilho, então, para ele. O que ele fez? Ele deu um licor para cada um deles, planejou um passeio de barco no lago da fazenda. Daí no dia deu antes de passear um licor com um entorpecente para cada um deles. E daí chegou lá no meio do lago, o que ele fez? Ele virou o barco, ele voltou nadando e os outros não conseguiram, porque eles estavam entorpecidos. Então ele matou os 2 irmãos, tá? Porém, ele ainda vivo e Alzira ainda uma adulta, jovem, e com o filho Luiz, que era adolescente, esses 2 irmãos começaram a obsidiar Alzira. E Alzira ficou muito doente e enlouqueceu. A Alzira acabou morrendo afogada no lago também, tá? Sobrou o Antônio Olímpio e o Luiz. Quando Antônio Olímpio faleceu, esses 2 irmãos começaram a obsidiar lá no plano espiritual o Antônio Olímpio. Até que chegou o momento que o Antônio Olímpio conseguiu ser resgatado pela espiritualidade, estava em tratamento, e esses 2 não conseguiam se aproximar do Antônio Olímpio. Então o que eles fizeram? Eles começaram a obsidiar o filho, o Luiz, que não tinha nada a ver com a história. A Alzira já não tinha nada a ver, começaram a obsidiar o Luiz. Então eles obsidiaram o Luiz para se vingar do Antônio. O tempo todo obsidiaram a Alzira para se vingar do Antônio. Obsidiaram o Luiz para se vingar do Antônio, que já estava morto. Então, veja a complexidade, porque o que eu quero dizer para vocês? Às vezes as pessoas se sentem muito culpadas porque estão sendo obsidiadas. Claro que muito depende da nossa conduta moral. E como somos imperfeitos, essa conduta moral é muito difícil da gente lidar. Mas nós temos que nos esforçar. Mas o que aconteceu aqui? O Luiz, na verdade, ele só conseguiu atrair os tios para a obsessão porque ele era avarento. Ele não era tão avarento, mas ele era. E aquele simples pensamento de avareza fez com que ele atraísse o Leonel e o Clarindo para junto dele. E eles começaram a obsidiar, que ele chegou a tal ponto em que a própria família passava necessidades. Então, vejam como é complexo. Não é um espírito que está se vingando dele, é um espírito que está se vingando do pai dele. Então é bem mais do que a gente imagina. A gente não pode simplificar, botar tudo dentro de uma caixinha, porque as coisas não são assim, são muito mais amplas do que a gente imagina. E por que somos obsidiados? Eu já falei aqui, né? O que aconteceu com o Luiz? O Luiz passou aquele pensamento de avareza, ele gostava de dinheiro, só que aquilo foi sendo alimentado pelo Leonel, pelo Clarindo. Então, se a gente não é imperfeito, não vai existir obsessão. Se formos perfeitos, mas daí nós não estaríamos aqui. Nós justo estamos aqui nesse planeta porque somos imperfeitos e temos que aprender uns com os outros. Isso não quer dizer que a gente tem que obsidiar uns aos outros, né? Nós temos que aprender uns com os outros. Então, o que ocorre é que a cada pensamento que nós temos, nós estamos emitindo vibrações. E essas vibrações fazem com que entre numa faixa vibratória de acordo com tanto encarnado quanto desencarnado
que aquelas pessoas se aproximem de nós, na mesma faixa vibratória. Então, se eu sou avarenta, eu vou atrair um avarento. Se eu for orgulhosa, eu vou atrair mais orgulhosos para perto de mim. Se eu tenho pensamentos de violência, eu vou atrair tanto encarnados, pensamentos de encarnados, quanto desencarnados de violência. E vou alimentando essas características inadequadas, né? Essas características morais que não são boas para nós. Bom, daí nós vemos a Sueli Caldas Schubert, ela diz assim, que está bem explicadinho. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na nossa frequência, na mesma frequência vibracional. Por isso que nós somos obsidiados, que nós atraímos para perto de nós esses espíritos. Eu quero só lembrar vocês, não sei se alguém vê aqui, mas está passando uma novela aqui, que é A Viagem, que é uma novela que tem é baseada, né, no espiritismo, e é muito interessante, eu acho, que tem alguns exageros, alguma coisa ou outra, mas é muito interessante porque trata exatamente desse tema, que é a obsessão. E ali, na verdade, tem vários exemplos de obsessão. E eu acho bastante didática. E daí a gente vê exatamente isso, que aparece assim, por exemplo, o personagem, ele tem um pensamento X que não é tão bom, daí já aparece o obsessor para perto dele. E é mais ou menos assim. Às vezes não é um pensamento, ai, eu quero matar alguém, não é esse tipo de pensamento forte, horrível. Não, às vezes é algum pensamento, às vezes, sabe aquele, às vezes acesso de raiva que pode ter. Ai, eu tô com uma raiva do fulano que fez tal coisa. Aquilo já deu a brecha. Aquilo já abriu o caminho para o obsessor. Claro também que nós temos situações em que a obsessão vem de outras encarnações, né? De experiências de vidas anteriores, que fazem com que aqueles espíritos que nem o Clarindo e Leonel ainda se cerquem da gente numa outra encarnação. Mas sempre, se os nossos pensamentos estiverem bem regulados, bem adequados, nós conseguimos fazer com que eles não se aproximem, até porque os espíritos que nos acompanham, nossos guias, também vão estar nos auxiliando. Se nós não queremos, eles também vão estar por ali nos ajudando. Tá? Então, existe uma classificação quanto ao grau das obsessões. A obsessão simples, eu coloquei aqui, é uma pirâmide, então é a mais comum, a obsessão simples. É a que pega todo mundo, na verdade, todo mundo passa por essa obsessão simples. Ela não pode progredir. Eu vou citar um exemplo para vocês de obsessão simples. Nós morávamos num apartamento, tá? Nós tínhamos alugado o apartamento e aquele apartamento tinha uma senhora que tinha falecido pouco tempo antes, era a dona do apartamento, a antiga dona, a filha que nos alugou o apartamento, e ela ficou no apartamento. Ela ficou, né? Eu não vou contar toda a história para vocês, mas é quase que nós víamos ela diariamente. Ela resolveu ficar no apartamento. Bom, então aí tinha
algumas situações que eu passava que eu sabia que não eram meus pensamentos. E essa é uma forma da gente se proteger. A gente começar a identificar pensamentos que não tem nada a ver com o nosso pensamento do dia a dia. Então, mas que tipo de pensamento? Por exemplo, um dia eu estava limpando uns vidros, que é tipo vitrô, estava limpando esses vidros, e daí começou assim: tu tem que limpar de tal forma, tu tem que pegar um pano assim assado, tu tem que... E eu fui fazendo, e dali a pouco, mas espera aí, não sou eu? Não sou eu que estou, né? Alguém está me instruindo, porque eu limpo as coisas, mas eu não sou cheia de frescura, tem que ser um pano assim, tem que ser não sei o que, pipipi. Não. Daí eu pensei assim, não, a senhora está me dizendo o que eu tenho que fazer. E daí eu peguei e disse, eu não vou fazer isso. E não fiz. Então, é uma obsessão, não é? Vocês concordam comigo? Mas é uma obsessão que ela não chega a te fazer um mal, né? Aquela pessoa simplesmente não consegue se desligar das coisas. Claro que se vocês pensarem que todo dia ela vai estar lá me dizendo que eu tenho que limpar assim, assim, assado, ou que tem que não sei o que, daí a pessoa vai se desgastando, realmente, aquilo causa um drama psicológico. Mas não é uma obsessão que a gente pensa, aquela obsessão tem tudo fazer mal. Não. É uma obsessão simples, a gente tem que se desfazer dessa obsessão, mas ela ocorre todos os dias, de uma forma ou de outra nas nossas vidas, tá? Existe a fascinação, que daí já é um grau que tem que tomar muito cuidado mesmo, porque, olha, a quantidade de pessoas que estão nesse nível, assim, é uma coisa surpreendente. Mas ainda assim, como eu digo, a obsessão simples é maior. E por último, a subjugação. E agora eu vou falar de um para um. Um por um. A obsessão simples. Então vamos definir. O indivíduo não perde as suas capacidades de raciocínio. Então ele percebe, como eu falei para vocês, quando essa senhora falou como é que eu tinha que limpar o vitrô, eu sabia que não era eu. Então isso várias coisas na vida da gente. Percebe que está sendo obsidiado, identifica pensamentos e atitudes que não lhe pertencem. E ainda nesse nível pode existir atitudes de violência. Aquelas coisas assim que a pessoa perdi a paciência e depois se arrependeu, né? Às vezes comete atos, às vezes quebra até objetos pessoais, pega e joga no chão, quebra, depois, o que eu fiz, né? E isso está dentro de uma obsessão simples, né? Então já se sabe que aquilo faz parte de uma obsessão, então o que a gente tem que fazer? Não deixar que siga adiante, né? Nós temos que nos desfazer do que não pertence a nós, aos nossos pensamentos, tá? Daí temos, como eu falei para vocês, a fascinação. Essa é já bastante perigosa. Então ocorre a influência que paralisa o raciocínio do indivíduo. O indivíduo perde a autocrítica. Não percebe que está sendo obsidiado. O obsessor inspira ao seu intérprete o afastamento de quem possa abrir-lhe os olhos. Isso é uma característica, vocês devem conhecer pessoas assim. Essas pessoas que estão nesse nível de fascinação, os amigos, parentes, eles tentam falar para a pessoa que não está bem. Se for espírita, muitas vezes já diz, olha, eu acho que tu estás com um problema de obsessão. Aconselho muitas vezes procurar um psicólogo, os amigos ou parentes, porque vê que a pessoa não está no seu domínio, né? Só que ela já está tão fascinado, né, que ele não admite que ele esteja obsidiado ou que ele tenha algum defeito.
Então, fascinado é o indivíduo que não admite equivocar, errar. É aquele cara que está sempre certo. Ele não se engana. O obsessor põe na cabeça do fascinado que ele é imbatível e que ele não erra. Então, nós conhecemos muitas pessoas, né, que, principalmente no poder, né, que são assim. Pessoas, às vezes, dentro da família, não tem discussão, é eu que sei, né? E as pessoas cansam, nem discute mais. Chega um ponto que cansam. E muitas vezes, as pessoas que estão no entorno, a família, demoram para perceber a fascinação. Porque como ela vem de uma obsessão simples e vai aumentando gradualmente, a própria família às vezes vai se adaptando àquela fascinação, até chegar a esse momento. Então elas não percebem muito. Então muitas vezes é quando a coisa já está estourando, né? Que as coisas já estão muito más, é que a família começa a perceber, ou os amigos mesmo. Então é característica do fascinado que as pessoas se afastem dele, né? Acabam se afastando porque não conseguem conviver com essa pessoa. Então, os familiares e amigos, né? E se coloca sempre em briga com as pessoas. E vamos então à subjugação. A subjugação, então, pode ser moral ou corporal. Antigamente se chamava possessão, né? Mas não é uma possessão porque não existe a coabitação do espírito no corpo e simplesmente a sugestão. O subjugado, ele tem lucidez das coisas que ele faz, só que ele não consegue impedir. Então, por exemplo, se eu estou subjugada, eu dou um tapa na cara de uma amiga minha, né? Eu não quero dar o tapa na cara da minha amiga, que eu gosto dela, mas eu dou, mas é o quê? Quem está fazendo isso, quem está comandando é o espírito obsessor, mas não está possuído. É uma sugestão muito forte, tá? Não existe troca de espíritos. Ele não tem força moral e ele está sob controle da entidade. O que fazer? Então, Manuel Filomeno de Miranda diz: toda e qualquer obsessão é sempre resultado da anuência consciente ou inconsciente de quem a sofre, por debilidade moral do espírito encarnado. Como eu falei para vocês, todos nós temos essa debilidade moral, não é? Porque a pessoa é muito imoral. Não, todos nós temos essa debilidade moral, tá? Que não lhe antepôs defesas, então nós temos que trabalhar preventivamente, que é o vigiai e orai, né? Vigiar os nossos pensamentos, manter a conexão com Deus. Ou por deficiências no comportamento que propiciam o intercâmbio, em razão da preferência psíquica que apraz ao mesmo manter. Então, muitas vezes a obsessão ela é mantida porque o obsidiado ele sente falta quando o obsessor se afasta. Então, ele tem já aquele vínculo com o obsessor e acaba mantendo aquilo e não consegue se afastar da obsessão. Isso, claro, principalmente já num caso de fascinação, né? Isso ocorre e tem que ser trabalhado. Aqui é um quadro da evolução espiritual para que vocês entendam que nós viemos da animalidade, ainda estamos nela, indo para a angelitude. Então, toda essa cor de laranja representa a animalidade e aqui a angelitude.
Então nós temos o quê? A materialidade, a influência da lei de causa e efeito, a ignorância, a irresponsabilidade, empirismo e instinto ainda em nós. Então é difícil a gente se desvincular disso. Não somos perfeitos, nós vamos ser perfeitos quase perfeitos, desculpe, quando chegar na angelitude aqui, tá? E qual o papel do centro espírita, então? Primeira coisa, nós podemos falar assim, vou voltar só um pouquinho. Antes do centro espírita, nós temos que pensar que nós temos que manter, além de vigiar, nós temos que orar, né? Então nós temos que manter essa conexão com Deus. E uma coisa que nós indicamos no centro espírita é que se faça uma vez por semana, eu diria pelo menos, o Evangelho no Lar, que é a leitura do Evangelho e se conectar, fazer uma prece de abertura, leitura do Evangelho, encerramento e agradecimento, tá? Evangelho no Lar a gente aprende muito, normalmente a gente abre justamente na parte que a gente está precisando escutar. E assim a gente vai favorecendo a nossa reforma moral e atrai aqueles espíritos bons para dentro da nossa casa, para a nossa volta, de forma que eles passam a se incentivar cada vez mais, porque veem que a gente está querendo nos reformar, então eles acabam vindo para nos proteger e protegem a todos os familiares também. Muitas vezes não somos nós que estamos com problema de obsessão assim evidente. Como eu falei para vocês, a obsessão simples ocorre todo dia. Algum familiar, mesmo que o familiar não faça o Evangelho no Lar, a gente deve fazer o Evangelho no Lar, que vai favorecer também esse familiar, tá? No centro espírita nós temos o que? O atendimento. No Brasil chama-se atendimento fraterno, tá? Aqui é só atendimento. O atendimento é quando vocês vão receber uma orientação justamente com relação a problemas espirituais. Então, nesse atendimento, inclusive, é papel da pessoa que está atendendo também, se for algum problema que a pessoa tem manifestações físicas de doença, por exemplo, né, ou psicológicas, pelo histórico que a pessoa está contando, às vezes até uma passagem difícil da vida no momento, a pessoa não tem nenhum distúrbio, ela só está passando por uma fase difícil, é que seja indicado sempre que se recorra a médico ou psicólogo também, dependendo do caso, para que se faça um trabalho em conjunto. Não é só um trabalho espiritual, envolve outras coisas, dependendo do nível de obsessão também já está comprometido o organismo, tanto na parte mental como orgânica, tá? Então é muito importante que se tenha isso também, porque eu já soube de casos, por exemplo, em centro espírita, de uma pessoa ter um AVC dentro de um centro espírita, sair todo mundo correndo para dar passe. E daí, por sorte, ter um médico e sair correndo com essa pessoa para um hospital. Então, são coisas assim que a gente tem que lidar, a gente tem que saber identificar. E os centros espíritas, na sua maioria, tomam esse cuidado também. Até porque a doença também pode atrair o obsessor, porque é uma fragilidade daquela pessoa, tá? Até porque a doença traz até situações, por exemplo, como a depressão. A pessoa, quando está doente e com limitações, ela se deprime, se deprimiu, já começa a aparecer o obsessor por perto, tá?
as palestras doutrinárias, como nós estamos aqui, tá? Para que servem essas palestras? Eu falei no início, na prece de abertura, que a espiritualidade, então, preparou o ambiente para a chegada de vocês, lembram? Então, eles realmente preparam o ambiente e vocês e nós, todos nós, chegamos aqui acompanhados com os nossos guias, espíritos que nos querem bem e também os nossos obsessores. E daí o que eles fazem? Eles deixam aqueles que podem atrapalhar, que são os mais rebeldes, digamos assim, eles deixam lá do lado de fora. E os outros que não são tão rebeldes, e como eu falei para vocês, às vezes nos fazem o mal porque acham que estão nos ajudando, eles vêm junto com vocês, porque eles vêm escutar a palestra também. Então vocês estão se doutrinando e doutrinando esses espíritos. E daí vocês voltam para casa mais vazios, entende? Porque eles começam a aprender, eles acabam se desligando de vocês, compreendem as coisas como vocês compreendem, nós também. E daí, claro, ainda fica lá fora os rebeldes, né? Mas quanto mais vocês vêm ou fazem o evangelho no lar, os rebeldes também vão se doutrinando, porque eles também estão escutando quando vocês estão fazendo o estudo de vocês em casa, tá? Os passes e a água fluidificada, muito importante para trazer a saúde física e mental, né? Porque ocorre uma desestruturação de todo esse campo eletromagnético que nós temos na volta, então isso acaba trazendo a organização desse campo eletromagnético, faz com que alivie, né? E esses obsessores não conseguem se aproximar. Temos então a reunião de desobsessão, essa aí é feita pelos trabalhadores, né? E são esses trabalhadores que têm treinamento, são médiuns, eles sim que vão doutrinar aqueles obsessores mais rebeldes. Isso não é público, isso é um evento fechado e são pessoas que são treinadas para isso, é um trabalho muito sério, tá? Bom, finalizando então, o que eu quero dizer? O obsessor não é, vamos tirar da cabeça que o obsessor é um inimigo de vocês. Não, ele é tão frágil quanto vocês e quanto nós. É um ser imperfeito, é um espírito imperfeito. Ele pode até estar fazendo maldade, mas ele está fazendo maldade porque ele é ignorante. E se nós temos uma pessoa que ela não sabe o que está fazendo, o que a gente faz, o que a gente tem? Pena, não é? E a gente quer o quê? Ajudar. Então, mostrei para vocês aqui as várias maneiras de se ajudar e ajudar eles. Então, quando a gente está fazendo a desobsessão, na verdade, a gente está fazendo um bem não só para nós, nós estamos fazendo um bem para eles também, tá? Porque eles precisam disso, eles precisam ser encaminhados, eles precisam ter a oportunidade de evoluir como a gente, tá? E aqui está a bibliografia consultada